Você está no programa Conversa Franca produzido pelo pastor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube. Não importa quão corrido esteja teu dia, aproveite estes momentos para ouvir reflexões que vão mudar sua vida. Mas antes vamos ouvir o louvor, Cristo Jesus, do Grupo Elo. Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É o meu Senhor. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente me guiará. Eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me, e em gratidão sou teu. No programa de hoje vamos conversar sobre o 4º capítulo da série, a história que Deus está escrevendo sobre nossas vidas. Esse capítulo fala que fomos comissionados por Deus. Sim, de fato, temos uma missão neste mundo. Muitas pessoas ainda não sabem responder as perguntas mais importantes da vida. E quais são elas? Quero dividir com você estas perguntas, e te ajudar a pensar sobre elas. Porque elas representam os motivos pelos quais você existe. A primeira pergunta é a seguinte: de onde vim? A segunda pergunta é: por que estou aqui neste mundo? E a terceira pergunta, não menos importante, é: para onde vou, depois que deixar este mundo? Já vimos nos programas anteriores a resposta da primeira pergunta e, caso ainda não tenha ouvido o programa anterior, é importante você ouvir e pensar sobre o conteúdo. Neste programa de hoje, vou conversar com você sobre a segunda pergunta, para que você também possa meditar e entender seu papel neste mundo, uma vez, é claro, que você já saiba de onde veio. A grande maioria das pessoas no mundo todo, nascem, crescem, vivem e morrem, e não tem a mínima ideia do porquê existiram, e nunca contribuíram com algo positivo no mundo. Outra parte das pessoas, também, da mesma maneira, nascem, crescem, vivem e morrem, mas se preocupam com os acontecimentos ao seu redor, mas o que elas sempre fazem é reclamar de tudo, e não procuram ajudar, contribuindo para que possa haver alguma melhora. Uma pequena parte de pessoas sabe do porquê veio ao mundo, e é esta parte que faz o mundo girar. Os textos bíblicos que vou apresentar agora, são uma pequena parte de muitos outros que falam sobre a consciência que Jesus tinha, do porquê ele veio ao mundo, ainda mais que sabia de onde viera.
Ouça o que Jesus disse escrito pelo evangelista João. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. Em outra passagem, no livro de Atos, Jesus também diz aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Livro dos Atos capítulo 8, versículo 8. No livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, o irmão Paulo diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O irmão Paulo também escreve aos irmãos em Roma, no capítulo 10, versos 14 e 15, dizendo o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. E terminando, o irmão Pedro escreve aos irmãos que se converteram a Jesus, o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Primeira Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quero encerrar a reflexão de hoje, mencionando para você algumas lições importantes do que aprendemos no programa. Para que fomos comissionados por Jesus? Primeira lição: fomos comissionados por Jesus para anunciar as boas novas de salvação para todos os que estão próximos de nós. Segunda lição: fomos comissionados por Jesus porque recebemos, por termos crido na obra que o Pai realizou em seu Filho, Jesus, o Espírito Santo da promessa, feita por Jesus mesmo. A terceira lição: entendemos que fomos comissionados por Jesus, porque nós somos o povo que precisa estar preparado para responder a todos que nos perguntarem a razão de nossa fé. Sim, temos um propósito neste mundo, e não podemos esquecer que não vivemos mais para nós mesmos, ou para buscar nossa própria felicidade. A verdadeira felicidade está em sabermos e conhecermos que fazemos parte de um plano eterno, preparado antes da fundação do mundo, e sabermos onde vamos depois daqui. Muito bem, bom ter estado com você nestes minutos, e quero ver você em nosso próximo encontro, no programa Conversa Franca, quando vamos conhecer o quinto e último capítulo da série de reflexões sobre a história que Deus está escrevendo sobre você, e também sobre mim. Vamos conhecer a verdade que fomos recebidos de volta de onde viemos. Meu desejo é que Deus te abençoe ricamente, e até nosso próximo encontro.